uma invasão. Se o seu filho tem uma ideia fantástica de virar neonazista, o que você vai fazer com ele? Você vai estuprar essa ideia dele, pelo amor de Deus. Né? Você vai chegar com as suas ideias e você vai invadir a questão dele. Você vai colocar as suas ideias em cima. Você vai falar para ele que se ele sair de casa, ele vai apanhar, vai entrar num castigo, vai perder a encarnação. Sei lá o que você vai falar para esse menino. Você vai, de alguma maneira, tentar mutilar, acabar com qualquer ideia que nasceu na vida dele. E, muitas vezes, nós fazemos isso de uma maneira muito sutil. Essa é uma maneira grotesca que eu estou falando. É um estupro de ideias, grotesco. Mas a gente faz isso de uma maneira sutil. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma vez a gente estava dando aula no Seara de Luz, e aí eu perguntei para as criancinhas. Isso era uma turma de 6, 7 anos. O que vocês querem ser quando crescer? Aí ficou aquela coisa, não tem ideia, né? Aí uma perguntou para mim, o que você é, tia? Eu falei, psicóloga. Quero ser ecóloga. Você fala, sei que você quer ser, né? Não sabe o que é. Mas um menininho ficou quieto. Aí eu perguntei para ele, por que você não falou? O que você quer ser quando crescer? Aí ele falou assim, o que eu quero ser não dá para eu ser não, tia. Eu falei, eu já pensei que ele quer ser astronauta, né? Quer ser uma coisa que toda criança quer, que é meio, né? Aí vai que levanta a mão, mas eu sou astronauta aqui na sala, né, gente? Aí eu falei, deve ser uma coisa meio, né, presidente dos Estados Unidos, realmente não vai dar para você ser, entendeu? Aí eu falei, mas o que é? Ele falou, bombeiro. Por que você não pode ser bombeiro? Porque quando eu estava na escola, eu falei para a tia que eu queria ser bombeiro, ela olhou para mim e falou que o máximo que eu ia conseguir ser é um empacotador de mercado igual meu pai. Cara, que assustador. E a gente, de vez em quando, faz isso. Quer ver como é que a gente faz isso com nossos filhos? Vem a criança e fala, mãe, não sei o quê, e ela mostra o negócio, e você vira e fala assim, mas isso não vai dar certo, menino. Cara, então, a mesma qualidade que a gente tem de ser agressivo, invasivo na ideia do outro, umas pessoas materializam isso, outras pessoas fazem isso em ideias. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o coração puro de uma criança é o coração que leva em consideração isso aqui, ó. Quando você levar em consideração a totalidade da sua alma, que você tem que aprender a manifestar tudo que está dentro de você de maneira plena. O que é manifestar de maneira plena? É você ser livre em relação à manifestação. Isso eu já vou explicar. Tá? Quando você consegue manifestar tudo de maneira plena, você consegue usar o bem e você consegue usar o quê? O mal. Foi, gente? Mas usar o mal? Usar o mal. Como assim usar o mal? Vou dar um exemplo simples. Jesus entra no templo e vê um monte de gente vendendo coisa para fazer oferenda para você ganhar um triplex no nosso lar. Foi isso que aconteceu. Jesus entra, senta na pedra, fia um chicote, fica olhando aquela gente sequelada falando aquilo, né? Fia um chicote, levanta e com austeridade, com energia, segundo Joana de Ângeles, no próprio livro dela, ela diz, com a ira santa, tomado por uma ira santa, ele vai e ele destrói aqueles negocinhos ali, né? Ele não chega para a pessoa e fala assim, essa é sua mercadoria? Joguei no chão. Né? Ele é austero, a Joana diz que ele é austero, que ele é enérgico, e nisso que ele faz, ele pega e fala de uma maneira alta, gritando, enérgico, aqui não é lugar de comércio. Teoricamente, se eu chego na sua casa e vejo você fazendo evangelho no lar de uma maneira equivocada, e eu chego e cato aquela aguinha, taco em todo mundo, pego o evangelho, rasgo, viro para você e falo assim, isso não é evangelho no lar. Você vai dizer que eu sou o quê? Louca. Qual é a cara que você pensa que os discípulos ficaram quando eles viram Jesus fazendo aquilo no templo? Foi essa. Mas ninguém falou nada, porque o cara tem autoridade moral, já curou, já amaldiçoou a figueira, já, né, multiplicou o vinho. Então você fica quieto, que ele pode dar um zague em você, você pode desaparecer. Entendeu? Mas ele tinha essa ascendência. Mas ele fez isso. Aí você vira muitas vezes e fala assim, não, eu não posso ser austera com o meu filho, porque se eu for austera com ele, ele vai... Pelo amor de Deus. Mas o exemplo foi. E as crianças, assim como os cachorros, tá, gente? Desculpa falar, eles são muito puros, eles não entendem a complexidade do pensamento humano. Então, se você ficar explicando para uma criança de 4 anos, 5 anos, qual o motivo de você dizer para ela não, o que ela vai entender? Que você está dizendo não. E o motivo?
Ela não vai entender. Ela não tem cabeça para entender. Então, às vezes, você tem que dizer não, não. E tem que ser duro, tem que dar os limites, né? Só que a gente não pode usar, porque tem uma ideia na nossa cabeça tosca que você só pode usar o lado do bem. Aí o que acontece? Você não está sendo fiel a quem? Ao seu Deus. Logo, você não está tendo fé. Então, ter fé parte do princípio da gente do autodescobrimento. A gente precisa fazer esse processo de autodescobrimento. Fé é isso, é ser fiel a esse Deus que está dentro de você. Ah, Cristiane, como é que eu acho esse Deus que está dentro de mim? Primeiro passo para você achar esse Deus que está dentro de você é a gente entender a ideia que a gente faz de Deus. Muitas pessoas confundem Deus com Jesus. Vocês já perceberam que nas preces que a gente ouve de pessoas que fazem, a prece começa assim, Senhor Jesus, e aí fica só no Senhor Jesus. E Deus? Isso. A gente manda para ele um oi, rapidamente, né? Ah, mas eu não consigo entender o que é Deus. Porque falta a gente estudar, falta a gente tentar buscar, falta a gente tentar sentir. Deus é igual um bolo de chocolate. Se eu chegar para vocês e falar receita, vocês vão saber como é que é o bolo? Deus é assim, gente, 3 ovos, 1 xícara de farinha, fermento, uma gotinha de essência de baunilha, 3 colheres de Nescau, bate 180 graus no forno, dá meia hora, esse é Deus. Vocês sentiram o gosto? Vocês conheceram o bolo? Agora, se eu pegar o bolo aqui e der para vocês, vocês vão ter que comer e vão ter que saber como é que é o gosto. E se eu perguntar assim para vocês, mas como é o gosto desse bolo de chocolate? Você vai me responder o quê? Chocolate. Aí eu vou falar, mas como é que é o gosto de chocolate? Aí você vai olhar para mim e vai dizer o quê? De chocolate. Não pergunta, filha. Prova. Então, Deus tem que ser achado dentro de nós. Essa é a nossa busca. E aí vem a parábola que a gente está colocando aqui. A árvore, tá? Por que ele usa a árvore? Porque a árvore é o símbolo de nós, homens. Né? Nós, homens, é o símbolo do nosso crescimento. Né? O que é a árvore? A árvore ela tem raízes muito o quê? Profundas, que chegam no inferno. E a copa dela, quanto mais frondosa a árvore é, chega no... Percebe que esse símbolo é o mesmo que esse? Então, o que significa isso? Significa que para você poder chegar no céu, para a árvore poder ser alta, ela precisa ter muito o quê? Uma raiz muito profunda. Então, para você ser bom, você tem que conhecer bastante o quê? O lado do mal. Olha que bizarro. Que a gente para pensar e fala, gente, mas espera aí, isso é muito louco, isso é novo, isso não é novo, isso está no simbolismo. Aí essa árvore daqui, se ela tiver uma raiz muito curtinha, tá? E quiser crescer para o céu, o que vai acontecer com ela? Vai cair. Se ela tiver uma raiz média, vamos supor, tá? Que não atinja, talvez, os lençóis freáticos, sei lá, não atinja ali os nutrientes que ela quer, ela vai produzir fruto? Não. Ela só vai produzir fruto se ela estiver completa. Então, é isso que Jesus falou. Ele está dizendo o seguinte, que a árvore que Deus quer que você seja é uma árvore que produza fruto. Para isso, você tem que ser fiel. Fiel a Deus. E Deus que está dentro de você. A Joana chama Deus de si mesmo. Você é fiel a si mesmo? Como assim fiel a si mesmo? Ela chama de self. O que é ser fiel a si mesmo? Não é você ser fiel aos seus desejos, às suas vontades, fazer tudo o que você quer. É você conhecer a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a sua verdadeira natureza. Você conhece a sua natureza? A sua natureza é você. Você conhece o que está dentro de você? Quem é você? Por que você age de uma forma? Ou por que você tem certos desejos? Vou dar aqui um exemplo. Liberdade não é você fazer o que você quer. Liberdade é você saber o porquê é que você quer fazer alguma coisa. E aí, quando você sabe o porquê que você quer fazer alguma coisa, você tem a liberdade, se for conveniente, de executar ou de não executar. Vou dar um exemplo. É um exemplo que eu sempre dou. Fome. Por que nós temos fome?
Isso. Eu gosto do pessoal que está interagindo, que está acordado a essa hora da manhã. São 11 horas, meu bem. Né? Vamos embora. Fome. Você me diria que você come porque você tem o quê? Fome, certo? E eu digo para você que não. Eu digo para você que quando você tem fome, é acionada uma área cerebral sua, tá? Que é a mesma área que é acionada quando você sente ansiedade, medo, culpa, tristeza. Então, existem 5 razões para você ter fome. Uma é fome. A primeira é quando você é uma pessoa que tem um histórico de abandono, um histórico de insegurança, aonde você é aquela pessoa que tem uma necessidade de aceitação do alheio o tempo todo, você quer ser agradável, quer ser bonzinho. Essas pessoas, quando você dá para elas um pacote de biscoito, dá 5 minutos, não tem nem o pacote mais ali. Elas comem, parece que elas são assim, um mendigo que está 5 dias sem comer e vê pela primeira vez um prato de comida. Sabe, veio da Etiópia, é isso. Parece que a pessoa come rápido, e ela come, e você pode perceber isso. Para nos restaurantes e observa as pessoas comendo. Tem umas pessoas que comem conversando, tem outras que enfiam a comida na boca e esquecem que estão com a comida na boca. Tem outras que ficam conversando com a comida no garfo, e tem aquela que parece um leão. Ela abaixa a cabeça e ela come. E a mesa está interagindo, mas ela está comendo. Ela é a primeira que acaba o prato. Essa, você tenha 100% de certeza, tem um histórico de abandono. O que é um histórico de abandono? Histórico de abandono não é os seus pais irem embora, ou é quando você se sente não aceito, abandonado. Toda vez que você se sentir dessa forma, você vai acionar, algumas vezes, a fome. Segunda fome. Quando pessoas precisam de nutrição. O que é nutrição? São aquelas pessoas que precisam de razões para viver. Elas precisam saber o porquê, o para que elas estão vivendo. E ninguém diz a elas, e elas, às vezes, também não param para pensar. Mas elas sentem fome e não sabem por quê. Essas pessoas vão ter fome de doce, fritura, coisas calóricas. Né? São aquelas pessoas que vem um pratinho de arroz, mas ela troca por um brownie. Entendeu? Mesmo se estiver na TPM ou não. São pessoas que comem muitas calorias. Caloria é luz. Luz vem de conhecimento. Né? O espírito com mais conhecimento é um espírito iluminado. Então, essas pessoas vão comer por isso. A outra razão da fome é quando a pessoa tem um desprezo por si próprio, uma baixa autoestima imensa, ela não sabe para que ela está viva, ela sente um vazio, ela tem uma depressão e não sabe, ela come para preencher o vazio. E a outra razão é quando ela precisa, ela não se ama muito, mas ela queria se amar. Então, a maneira dela mostrar que ela queria se amar e que ela não se ama é ela passar em frente a um brigadeiro e porque ela fez uma coisa maravilhosa, né? Passou numa prova, ou fez uma coisa linda, ou trabalhou o dia inteiro, ela vira e fala assim, eu mereço. E come brigadeiro. Entendeu? Aí, minha pergunta é, quando você, criatura, tem fome, qual das 5 fomes você está sentindo? Cara, aí você fala, não sei, não tenho ideia, porque isso é muito louco. Então, minha pergunta para vocês é, a fome controla vocês ou vocês controlam a fome? A fome controla vocês. Então, significa que você não é livre em relação à fome. Que você ter fome e comer, você não está sendo livre. Se você não sabe do que você tem fome, você está sendo o quê? Escravo da sua própria fome. Então, a gente percebeu que liberdade não é você fazer o que você quer quando você quer. Liberdade é você saber o porquê que você quer fazer e conseguir fazer se for conveniente ou não. Então, se eu estou me sentindo, né, Bridget Jones, all by myself, abandonada, e sinto fome, eu vou saber, Senhor, é fome ou é abandono? É abandono. Lógico, não me convém o quê? Comer. Pronto. Isso é ser livre. Não é realizar o seu desejo. Aí você fala, é um pouco complicado. Porque exige autoconhecimento. Exige você ser fiel a você. Cara, isso é ter fé. E quando você tem fé, quando você está em equilíbrio com o seu eu, com o seu Deus interior, o universo começa a fazer uma coisa muito legal. O universo, Deus, a sincronicidade, começa a fazer uma coisa muito legal. E aí a gente vai entender por que tem pessoas que não enriquecem, por que tem pessoas que têm pé frio. Por conta disso.
Quando o seu self, que é o seu Deus interior, deseja, tá? Quando ele deseja, esse desejo, para ele poder ser consciente, ele vai passar pelo seu ego. E isso tudo está maravilhoso. O seu Deus interior deseja, ele exige que você faça alguma coisa. O si mesmo, tá? Ó, si mesmo, o seu Deus interior, ele quer que você faça alguma coisa, ele vai fazer com que esse desejo brote na sua consciência, você vai receber a cartinha no correio. Quero fazer isso, né? Recebe aqui um e-mail do seu Deus e você fala, quero fazer isso. Aí começa o teu problema. Se o seu ego é um ego frágil, qual é a característica de um ego frágil? São pessoas extremamente medrosas, que carregam grande culpa. São pessoas que elas querem que a gente diga para elas o que elas têm que fazer, o que elas têm que ser. Então, para elas, vou dar um exemplo de pessoas com ego frágil. Quem já leu aqui o mito de Dostoiévski, que é o grande inquisitor, viu isso detalhado ali. Como é que é o mito do grande inquisitor? Cristo volta e o grande inquisitor começa a perseguir Cristo. Cristo, gente, é isso aqui, tá? Ó, pode dar esse nome aqui para ele também. Cristo, pode dar um nome de Buda, tá? Porque o nome de Buda era Siddhartha. Buda é o estado que ele chegou. O nome de Jesus era Jesus de Nazaré. Cristo é o estado que ele chegou. Então, todos nós chegaremos ao estado crístico, ao estado búdico, tá? Então, Cristo volta à Terra, para poder, enfim, se consumar, né? E o grande inquisitor começa a persegui-lo. E aí tem um momento em que ele encontra Cristo, ele vira para Cristo e fala assim, eu vim te matar. E aí Cristo fica quieto. E ele continua, sabe por que eu vim te matar? Porque as pessoas elas não vão suportar você. Porque você oferece para as pessoas liberdade sem fronteiras. Você que é o si mesmo, que deseja, que é Deus, que é o bem e o mal aqui dentro, você dá para as pessoas liberdade sem fronteiras. E elas não querem isso. Elas se apavoram com isso. Sabe o que elas querem? Elas querem que a gente diga para elas o que é ser bom, o que elas têm que fazer, como é que elas têm que ser, que caminho que elas têm que seguir. Então, você, para elas, que dá essa liberdade, vai ser horrível. Então, eu venho te matar e vou fazer um bem a elas. E ele mata Cristo. E a gente tem que pensar se a gente está aqui, nesse ego frágil, ou se a gente está num ego forte. O que é um ego forte? É um ego que conhece a totalidade e que sabe que não existe o certo ou o errado. Não existe o bem e o mal. Tudo é muito relativo. Existe o que convém. Existe uma coisa chamada intenção. Existe a liberdade que eu falei para vocês. Quando a gente tem essa liberdade que eu estou colocando aqui, desse desejo que aparece na gente, o nosso ego pode ser sacrificado ou não. Se for um ego forte, ele vai conseguir sacrificar, porque ele vai perguntar se isso aqui é conveniente. A quem? A mim e ao próximo. Mas se for conveniente só a mim e não for ao próximo, eu tenho que saber se quando eu exerço isso para o próximo não vai ser conveniente, vai acabar sendo um mal, se esse mal é um bem. Vou dar um exemplo. Sabe aquele seu amigo que... Vou pegar aqui um exemplo. Eu fui dar uma palestra quinta-feira num lugar, e quando eu saí dali eu encontrei uma menina que ela era até uma menina, né, assim, normal, tinha uma vida normal e tal. Quando eu encontrei com ela, ela estava... Sabe aquela pessoa que se veste igual um mendigo, sabe? Assim, com uma roupa horrorosa, velha, amarrotada, a gola da blusa dela, aquela gola esgarçada, cabelo desgrenhado, né? Ela era magrinha, ela engordou muito. Aí ela me encontrou, quase não a reconheci. Aí ela falou para mim, oi, tudo bom, não sei o quê, como é que você está? Eu falei, tudo bem e tal. E eu sei de histórias dela, porque eu sabia que ela estava desse jeito, mas eu nunca tinha visto. E as pessoas que trabalham com essa menina, elas falam assim, eu acho um absurdo eu chegar na sala, eu aqui morrendo para comer chia, aveia, pão integral. Ela lancha 2 pacotes de fandangos e um brownie. E fala mal de todo mundo. Aí eu encontrei essa criatura.
Aí eu cheguei para essas pessoas que vivem isso e falam assim, por que vocês não falam para ela? Ah, não, porque se a gente falar para ela, ela vai ficar como? Chateada. Aí eu falei, cara, vocês, desculpa falar, mas eu não quero ser amiga de vocês, não. Porque vocês não são amigos. Né? Vocês não falam que o outro precisa ouvir, você fala aquilo que o outro quer ouvir. Aí eu encontrei com essa menina, ela chegou para mim e falou assim, ai, tudo bem, começou a falar e falou assim, ai, olha, eu gostei muito da sua palestra que você deu, né, não sei quando que eu vi e tal, tem um amigo meu que frequenta lá o centro, não sei o quê, nananã, ele acha ótimo e tal. Ela falou assim, eu até vou começar a frequentar. Eu falei, precisa mesmo. Ela me olhou, por quê? Eu tô com algum encosto? Eu falei, tá. Aí ela parou assim, meu problema é espiritual? Eu falo, não, seu problema é mental. Aí ela me olhou assim, eu falei, cara, vem aqui. Aí eu falei, você está vendo essa vitrine? Eu falei, você consegue se espelhar nessa vitrine? Ela, consigo. Eu falei, você acha que você está bem? Cara, a cara da menina foi o dia da derrota. Ela quase pegou aquela navalha e falou, obrigado, fui. Entendeu? Ela ficou me olhando assim, ela falou assim, como assim? Eu falei, você acha que você está bem? Olha para a tua imagem, pede para ela te dizer. Não, eu não estou bem. Eu falei, você acha que você está saudável? Não, não estou saudável. Eu falei assim, e você acha que é saudável o que você faz por você não estar saudável? O comportamento que você tem de falar mal de todo mundo, da roupa de todo mundo, do jeito de todo mundo, né, você fica brincando com quem come direito o tempo inteiro. Você acha isso legal? Não, não acho. Eu falei, então vai ao centro. Aí ela parou assim, ela falou, mas eu estou obsediada? Eu falei, tá. Ela, por quem? Ela falou assim, mas Aí eu falei assim, por você mesma, cara. Você não sabe o que faz você não ser fiel a você mesma. Pergunta para você qual é o seu desejo, o que você quer. Eu queria... Ela falou, né? Aí, a lágrima no olho, né? Eu queria ser feliz. Eu falei, e você está feliz? Não. Eu falei, então por que você não vai buscar felicidade? Não sei. Eu falei, então se você não sabe o que barra você para ser feliz, você continua tendo um ego frágil, você quer que a coisa chegue feita para você. E aí foi quando a gente começou a conversar e ela percebeu que ela precisava vir. Aí no dia seguinte eu encontrei esse meu amigo, contei para ele falou assim, você falou isso para ela? Eu falei, falei. Ele falou assim, e ela? Eu falei, ficou muito mal. Ai, coitada. Eu falei, coitada não. Eu falei, eu faço o que vocês não fazem, cara, o que vocês não têm coragem de fazer, porque o meu amor por ela é maior do que o de vocês. Porque se vocês amassem essa menina, vocês iam dizer para ela o que ela precisa ouvir. E não o que, teoricamente, é o bem. E aí ele ficou com aquela cara meio assim, né, de cachorro que fez xixi na chuva, e volta com aquela cara assim, né, molhado. Quer? Sim, e o mais louco disso, essa neutralidade... Não, gente, e o mais louco dessa neutralidade é que o exemplo da pessoa que busca neutralidade é Jesus. E ele foi neutro aonde, meu filho? O cara foi crucificado por quê? Porque todo mundo gostava dele, achou ele maravilhoso e falou, Jesus, vamos te crucificar só para fazer um evento. Um evento, né? E você vai ser a vela do bolo. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Jesus, ele incomodava as pessoas. Aliás, Sócrates era outro. Se você for ler, né, livros que falam sobre Sócrates, Sócrates ele era considerado uma pessoa que fazia mal à saúde. Porque você ia conversar com Sócrates e você não podia chegar para Sócrates e falar assim, o tempo está mudando, né, Sócrates? Cara, Sócrates, ele ia te dar um fora. Você ia ficar 3 encarnações mal por causa do fora de Sócrates. Aliás, tem um livro que, né, Platão conta que ele encontrou um professor da retórica, e o pessoal da retórica na Grécia sabia falar sobre tudo. E aí, falando, ele chegou para esse menino, né, que é o Menon, e perguntou assim, Menon, o que é virtude? Aí Menon olhou para ele e falou, mas você não sabe? Você que fala tanto da virtude não sabe? Ele, eu não, se você souber, me conta, por favor. Aí ele começou. A virtude, patá. Aí Sócrates vai lá e refuta uma vez. Aí ele para e pensa e fala outra coisa. Aí Sócrates refuta de novo. Aí ele pensa, Sócrates refuta de novo. Sócrates refuta ele 4 vezes. Na 4ª vez, Menon olha para ele e fala assim, como você é desagradável. Ele falou assim, e agora eu não sei mais o que é virtude. Não sei o que é, não sei mais, entendeu? E bem que me disseram que você fazia mal à saúde. E vai embora.
Então, gente, o espiritismo faz mal à saúde nesse ponto, se você conseguir entender. Que ele vem te cutucar aqui, ó. Qual é o teu si mesmo? Qual é a tua verdade? Qual é a tua verdade que te liberta? Se você não sabe, você não pode ser fiel a quem? A Deus que está dentro de você. Então, a fé transforma montanhas como? Tem um livro, se vocês quiserem, chama A Realização Espontânea do Desejo, do Deepak Chopra, que ele vai falar o seguinte: toda vez que você deseja alguma coisa, esse desejo vem de quem? Vem do seu eu. Nem que seja matar uma pessoa. Você tem que ser fiel ao seu desejo. Eu quero matar fulano. Vou dar um exemplo. Aí você não vai lá e vai matar fulano. Você vai refletir sobre o seu desejo. Mas esse meu desejo tem ego? Como assim? Tem um ego que está frágil, que está querendo que as pessoas digam o que fazer, digam que, né, é esse ego que quer se autoafirmar, esse ego que quer mostrar para o outro que ele é alguma coisa que ele não é, esse ego incomodado com o outro e não sabe por quê. No desejo de matar alguém tem. Logo, eu paro o meu desejo. E aí eu preciso entender por que eu quero matar aquela pessoa. Quando eu entender que, na verdade, eu quero matar naquela pessoa o que eu já matei em mim e que fica me buzinando aqui dentro, eu vou descobrir que eu preciso integrar essa coisa em mim e não excluir ela, porque não dá para excluir. E quando eu fizer essa integração, eu não quero mais matar o outro. Eu realizei o meu desejo. Eu quero ganhar mais dinheiro na minha empresa. Eu quero ser promovido. Por que você não é? Porque muitas vezes a promoção está ligado aqui, esse desejo ele vem para cá. Quando a caixa do correio bate aqui, o seu desejo, o seu ego pensa: se eu for promovido, eu vou comprar um carro tal. Se eu for promovido, eu vou ter uma casa assim. Se eu for promovido, aí você lembra daquela pessoa que você odeia no seu emprego. E você recebendo a promoção na frente dela e ela ficando com aquela cara, sabe, com ódio. Aí você fala: se eu for promovido, fulano vai queimar no mármore do inferno. Se eu for promovido, você não vai ser. Agora, se você pensa assim: eu quero ser promovido, para quê? Para eu me descobrir. Porque na hora que eu for promovido, vai surgir tanta pipoca na minha vida, tanto pepino na minha vida, que eu vou ter que aprender a realizar coisas dentro de mim. O universo inteiro conspira e você é promovido. Eu quero ganhar mais dinheiro. Se você tem apego ao dinheiro, se o dinheiro possui você, se você sem dinheiro fica triste, se você sem dinheiro se acha inferior, se você sem dinheiro não consegue abrir mão do padrão da sua família, né? Se você sem dinheiro não consegue fazer as coisas, você não vai ter dinheiro. Porque Deus não dá asas a quê? A cobra. Imagina se você saísse aqui na rua e visse uma cobra voadora. Você ia ter que andar, né, dentro da bolha, porque na hora que a cobra vem, pica você, você morre. Então, assim, Deus não dá asa à cobra. Você querendo dinheiro, sendo apegado ao dinheiro, você é o quê? Uma cobra que pede asa. Deus olha para você e diz: não, filho, não vai rolar. Agora, se você é uma pessoa que busca autoconhecer-se, se o seu desejo fala do seu eu, de realizar o seu eu, o universo inteiro conspira para isso acontecer. Por isso que a fé, a fidelidade a você, com autoconhecimento, move o quê? Montanhas. E a árvore que é fiel, e é isso que a parábola fala, sempre dá fruto, mesmo quando a situação está horrorosa. Porque ela sabe que se a situação está horrorosa, se o mundo está caótico, se tudo está morrendo, se está acontecendo coisas horrorosas para a minha vida, isso tem uma razão. E essa razão sou eu, que preciso realizar alguma coisa que eu não estou conseguindo ver o que é. Logo, eu vou buscar a fé. Eu vou buscar ser fiel ao que eu tenho que realizar. E aí, a solução vai aparecendo. Agora, se eu não sou fiel e eu acho que fé é acreditar em Deus, o que essa crença vai mudar em você? Não, eu acredito em Deus. Tá? Você acredita o quê? Eu acredito que Deus, ele sempre faz as coisas para o bem. Então, tem uma razão disso acontecer. Se você não encontrar essa razão, a sua crença em Deus vai ter uma hora que ela vai fazer o quê? Vai abalar. É igual a crença do Papai Noel das crianças. Espero que não tenha nenhuma criança ouvindo.
Né? Foi a minha mãe, ela falava tanto do Papai Noel para mim que eu tinha alegria de pensar no Papai Noel. Só tinha medo que ele ia entrar na minha casa sem eu perceber e podia me dar um susto de noite. Então, na hora do Natal, eu dormia coberta até o cabelo. Né? Mas aconteceu uma coisa muito, muito curiosa. Quando eu tinha 3 anos, eu pedi, na época... Vocês sabem o que é isso, que da época de vocês também viveram. Aquele pesca-peixe horroroso, negócio verde, que tinha um peixe que saía, ficava abrindo a boca, e você tinha que pescar o peixe com uma vara de imã, aquela coisa toda. Eu pedi um pesca-peixe e fui para a casa da minha avó, que era o Natal, era lá. E aí eu ganhei todos os presentes e nada do pesca-peixe. Eu já ia Cristiane, com tudo em Ares, né? Um fogo profundo. Cadê meu pesca-peixe? O que você quer? E minha mãe, calma, filha, Papai Noel vai vir com o teu pesca-peixe. Papai Noel está atrasado. O que você quer? E eu, né? E aí meu irmão, nem sei que meu irmão era menor do que eu. Daqui a pouco, o que eles fizeram, a minha família, para acabar com a minha crença no Papai Noel? Vestiram o meu primo de Papai Noel. Só que meu primo, ele parece que tem quachoscor, sabe? É uma pessoa que... Papai Noel, assim, realmente ele estava muito fitness naquele Natal. Ele estava tão fitness, né, que quando aí ele desceu, rou, rou, rou. Eu já vi o Papai Noel, a sombra era pequena, eu falei, Papai Noel deve ter estatura, né? Meio... E ele veio descendo. Quando eu vi ele veio, meu irmão viu o Papai Noel, foi, abraçou, chorou de alegria. Eu fiquei parado olhando assim. Aí ele pegou, abriu o saco, me deu o pesca-peixe. Eu peguei e falei, Rubão, por que você fez isso? Aí minha mãe, cala a boca, Cristiane. Né? Aí eu falei, mas por que ele está vestido de Papai Noel? Cala a boca, Cristiane. Né? E naquele dia eu comecei a pensar que Papai Noel era muito estranho, porque eu tinha ido no shopping e Papai Noel não era daquele jeito. Aí eu estava na rua e o Papai Noel estava na rua quando eu tinha acabado de sair do shopping, falar com o Papai Noel já estava na rua dando bala para as crianças. Eu comecei a achar aquilo muito estranho. Mas os dois eram gordinhos, então eu não identifiquei. Mas quando eu vi o Papai Noel, que era o meu primo, falei, não, esse Papai Noel é muito fajuto. Aí eu já contei para meu irmão, aos 4 anos de idade, o Papai Noel não existe, não sei de onde é que veio os presentes, não sei, né, porque eu não tinha ideia do cheque, do cartão. Falei, só sei que não é dele, que ele não é esse negócio. Né? E aí foi, meu irmão ele não acreditou muito, ele só foi acreditar com 6 anos. Né? Mas a crença fica abalada quando a gente não vê sentido. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Quando a gente não sabe o para que as coisas acontecem na nossa vida, você não vai ter fé. Né? Deus faz o certo. Deus faz o certo, mas de vez em quando, né, você fica questionando. Já viu aquelas pessoas que são super religiosas? Aí elas adquirem um câncer ao longo da vida e passam a odiar a Deus? Ou a fé começa, ou a fé que não é agradável a Deus, é aquela fé que você tem, acontece alguma coisa e você fica, por que comigo? Por que eu? Porque sim, filha. Né? Porque, na verdade, é você que traz as coisas para você e você tem que descobrir. Então, fé é essa fidelidade. Essa fidelidade move montanhas. Essa fidelidade é a única que acaba com os problemas da sua vida. Porque sem essa fidelidade, os problemas vão continuar. Porque se você tem que trabalhar, botar para fora uma qualidade, tá? Uma qualidade X que está aqui dentro. Aí vem o desejo, vem a vontade de colocar. Mas o seu ego aprendeu, através do julgamento, que é uma coisa errada, essa energia vai ficar aqui, ó, no seu, que a gente chama de inconsciente. E sabe o que vai acontecer? Ela vai se constelar. O que é se constelar? Ela vai começar a aparecer em desafios na sua vida. Desafios, problemas, para você poder botar isso aqui para fora. Quando não, ela aparece como uma coincidência extremamente chocante. Vou contar uma que todo mundo viveu essa semana. Nós vivemos a morte trágica do ator que morreu exatamente igual o personagem que ele estava fazendo na novela. E as pessoas veem essa coincidência e falam assim, nossa, né? E acabou. Porque quando você não realiza uma coisa que está dentro de você, o mundo bota para fora nessas coincidências chocantes. Então, de alguma forma, aquele ator precisava morrer de algum jeito que não tinha morrido. Como assim morrer? Morrer aqui, ó. Aqui, para fortalecer o ego, morrer em crenças, em valores, começar a pensar o que é o bem, começar a pensar o que é o bom, começar a pensar o que é ser iluminado, para poder refletir. Senão, a gente não consegue fazer esse movimento. Senão, o problema é ele vai, até a hora que ele puxa de um outro jeito. Foi, gente? Perguntas? Perguntas. A pessoa não vou perguntar nada.
Tem umas crianças ali, que elas já estão assim, significa que as crianças foram liberadas. Pode ficar, gente, não vou morder, não. Pode entrar. Vai, abraça o pai, que o pai está precisando de um carinho, que hoje o tema foi meio tenso, né? Tá? Que a gente está aqui na fé que move montanhas, até medo dessa fé, né? Porque não tem outro caminho a não ser esse autodescobrimento. Gente, alguém, então, posso encerrar? Vamos para o Parque Olímpico, né, gente? Vamos fazer passeio de índio, vamos levar as crianças a fazer. Agora o sábado começou, agora dá até um desespero, né? Mas vamos lá. Então, vamos fazer a prece para a gente poder ir. Senhor, agradecemos a vida. Agradecemos a Tua presença em nós. E pedimos, Senhor, que possa fazer os nossos olhos, os olhos de ver, os ouvidos de ouvir e o coração de Te sentir. Que possamos aprender essa fidelidade a nós próprios. Que possamos não ter medo de quebrar crenças, padrões, de quebrar ideias que nós temos, que muitas vezes nos castram, nos aprisionam e fazem com que nós perdemos essa fé em Ti, essa fidelidade. Então, assim pedimos, Senhor, que possamos ver em cada coisa que acontece na nossa vida a nós mesmos, que possamos estar sempre com os olhos mirados para essa autorrealização, que é esse encontro contigo. E assim agradecemos e pedimos, não nos deixe nos desviar da meta, nem só por um minuto. Graças a Deus. Gente, obrigada.